E olha só, agora a gente muda de assunto. O Brasil está muito perto de liberar os jogos de azar. Um passo importante nesse sentido foi dado ontem. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado, gente, aprovou o projeto de lei que autoriza o funcionamento de bingos e de cassinos e regulariza o jogo do bicho e também apostas no país. Foi uma votação bastante apertada, viu? Parte dos senadores defende que liberar os jogos é uma oportunidade de renda, emprego e também uma fonte de arrecadação para o governo. Mas esse projeto é muito polêmico. Por quê? Especialistas defendem que, por outro lado, essa liberação vai favorecer a corrupção, a lavagem de dinheiro. Só que, para além disso, pensa, também tem a questão do vício. Tem gente que perde tudo, até a família, por causa do jogo. Então a gente vai discutir esse assunto agora aqui no nosso estúdio. Participa com a gente aqui, está o nosso telefone, nosso WhatsApp. A sua opinião é muito bem-vinda, assim como os nossos convidados também, doutor Rivelino. Muito obrigada pela sua presença. Advogado criminalista, boa tarde, doutor. Eu que agradeço o convite, obrigado. Também recebemos aqui a Elza Leite, psicóloga. Obrigada, Elza, também pela sua contribuição com a gente. Boa tarde. E nós também recebemos aqui a dona Cláudia Valério. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Eu queria que a senhora começasse dando a sua opinião. Já ela vai contar a história dela, o que aconteceu, até que ponto que isso chegou na família. Mas primeiro a sua opinião. O que a senhora concorda, o que a senhora acha de um projeto como esse? Eu acho totalmente contra, né? Eu penso que não deveria ser aceito, né? Porque é a destruição da família. A senhora passou por isso, né? Eu passei por isso. Já ela vai contar pra gente, mas primeiro vamos entender, doutor Rivelino, o que essa decisão representa? Então, em primeiro lugar, é importante dizer assim, jogo de azar é todo jogo que o jogador não tem controle do resultado. Né? Então, aquelas máquinas caça-níqueis, o bingo, aquelas roletas que você joga uma bolinha, você não tem controle do resultado, isso é chamado jogo de azar. O jogo de azar é proibido no nosso país há mais de 80 anos. Então, quer dizer, é considerado uma contravenção penal e tem uma punição que não gera prisão para as pessoas, mas é um jogo proibido no nosso país. A Câmara dos Deputados iniciou com esse projeto de lei, foi aprovado na Câmara, foi para o Senado Federal, a Comissão de Constituição e Justiça votou em sentido favorável, comungando com a decisão da Câmara, que também é favorável, e agora esse projeto de lei vai para a votação dos senadores. Cada estado do Brasil, cada estado da federação tem 3 senadores para representá-los e eles vão votar, então, esse projeto de lei. Se for aprovado por maioria dos senadores, esse projeto vai para a sanção presidencial ou, eventualmente, para o presidente da República vetar a entrada em vigor dessa possibilidade do jogo de azar. Existem pontos positivos e pontos negativos, né? Os positivos vendem, então, quem é a favor de que isso vai gerar recursos financeiros para o país, e o país está fazendo isso, e os deputados e os senadores estão fazendo isso por conta da limitação financeira de orçamento do próprio país, não é? Quer dizer, vai aumentar a arrecadação. E, por outro lado, tem a sociedade, que se a gente fizer, por certo, um plebiscito, as pessoas, em sua maioria, vão ser contra, isso é muito claro, todo mundo é contra, porque expõe as pessoas à possibilidade de entrarem num mundo que é um mundo ligado a tráfico de drogas, a lavagem de dinheiro, a suicídio, né? Tem estudos que apontam que os lugares, os países onde o jogo de azar, especialmente os bingos e as casas de apostas são permitidas, elas têm um aumento exponencial nos casos de suicídio das pessoas. Quer dizer, a própria Organização Mundial da Saúde, em 1992, elencou em seu rol de doenças o vício em jogo. Então, quer dizer, é um passo para trás a aprovação de um projeto de lei dessa natureza. Quer dizer, possibilitar o jogo de azar no nosso país não vai gerar emprego e renda suficiente para comportar o prejuízo que ele vai trazer. Porque, nós temos mais de 5.500 cidades no nosso país. Como vai ser essa fiscalização? Quer dizer, a gente vai ter que contratar, não é, mais gente para fiscalizar essa tributação, de que forma vai ser feita essa tributação, não é? Porque, via de regra, esses jogos são em dinheiro, são cash, e isso impossibilita ou diminui a possibilidade de tributação.
população. Então, quer dizer, a gente vai ter que criar um mecanismo. A gente vai ter que aumentar também a nossa rede de saúde, porque vai gerar, e é um problema de saúde das pessoas, vai gerar... Esse jogo, os jogos estão ligados à droga, não é? E a gente vive um país que a gente tem o terceiro país do mundo em população carcerária é o Brasil, e 80% das pessoas que estão presas estão ligadas à droga. Então, quer dizer, a gente já tem uma fatalidade no nosso país, a gente vai criar mais um problema. Então, nós estamos avançando com um passo para trás para criar um problema maior para o Brasil. Já que o senhor falou a respeito da saúde mental, né, como que é visto nesse ponto aí, Elza? Os jogos de azar, eles afetam drasticamente o sistema nervoso central da pessoa e ele traz prejuízo em todas as outras áreas, né? Na área social, na área financeira, na área familiar, nas questões emocionais. Por quê? Ele afeta o cérebro porque ele é um misto de emoções, é uma montanha-russa de emoções. Eu vivo entre a euforia e a frustração, porque ele aciona muitos mecanismos de recompensa e o cérebro ele é carregado de vários neurotransmissores. Então, o sujeito que está em jogo, ele tem uma descarga de dopamina, de adrenalina, então ele fica ali super eufórico e cada dia que passa, ele quer aumentar ali a quantidade a frequência desses jogos e também a quantidade de dinheiro, de coisas que ele arrisca. Esse risco gera muito estímulo, então ele quer cada vez mais e aí gera, né, prejuízos nas finanças, o sujeito pode se colocar em dívida e ele começa a mentir, ele vai perdendo muito tempo de qualidade, porque ele fica muito focado no jogo e acaba não dando atenção ao trabalho, à família, ele vai perdendo o patrimônio, ele vai perdendo a autoestima dele, então ele fica comprometido em vários níveis. Do ponto de vista emocional, muitas vezes a pessoa busca como um escapismo, né? Ele quer fugir de uma realidade que é dolorida, do estresse, aí ele começa como recreação. E depois ele perde totalmente o controle por conta desses mecanismos cerebrais, né? De todos esses neurotransmissores que ele recebe. E aí perde totalmente o controle, perde totalmente a dignidade, começa um vício, uma compulsão e aí precisa de ajuda de vários níveis de suporte também, psiquiátrico, terapêutico, grupo de ajuda, acolhimento da família. É um desastre, né? Como ele falou, é uma tragédia anunciada na vida da pessoa porque todas as áreas são comprometidas. Vamos ver aqui com a dona Cláudia, como é que foi com o seu marido? Ele iniciou achando que era ali um momento de lazer e foi crescendo. Como é que surgiu isso na vida dele? Então, ele começou assim, né? Ia na pracinha, só via os colegas jogando. E daí a pouco ele começou a entrar no jogo também, né? E apostar. Eles falaram que era apostar, não, tudo bem. Aí ele começou. Qual o tipo de jogo que ele apostava? Era baralho. E ali ele começou, né? Na aposta. Aí o dinheiro que ele tinha na carteira ele colocou. Aí a primeira vez ele ganhou, aí se empolgou, né? Aí depois ele jogou de novo, aí já perdeu. Aí ele começou a oferecer coisas que tinha, brinquedo das crianças. Não, peraí, o que ele ofereceu? Brinquedo dos filhos. Brinquedo? Brinquedos. Porque ele já não tinha mais dinheiro para pagar a aposta. Já não tinha dinheiro ali para pagar a aposta. E aí foi brinquedo. E os brinquedos sumiram em casa? Quando as crianças procuraram pelo brinquedo, aí já não tinha. Eu falei, não, estava aqui, vamos procurar. Aí foi que ele falou, não, eu levei porque eu perdi no jogo e eu precisava pagar. E eu falei que eu tinha um brinquedo, estava novinho, aí ele levou. E nisso foi faqueiro meu, que eu nunca tinha usado, de casamento. E foi indo. Roupa de frio dos filhos, que estava novinho na gaveta, ele pegava tudo para pagar dívida de jogo. A senhora pedia, implorava, conversou com ele para ele parar de jogar? Conversei muito com ele, falei que ele estava tirando dos próprios filhos para pagar a dívida de jogo. Né? E mesmo assim ele falava que ia parar, e ele trabalhava, o dinheiro que ele ganhava mal dava para comida, porque ele tinha que ter o dinheiro para apostar no jogo. E ele não mudava de vida? Não mudava. Elza, por que é tão difícil assim convencer a pessoa que já está ali envolvida no vício, primeiro, que ela está viciada e que ela precisa sair desse ciclo? Um mecanismo de defesa que acontece muito nos vícios, na compulsão, é a negação. A pessoa negligencia completamente as consequências que ela vai sofrer, né? Ela compromete a vida dela, a vida da família, a alimentação. Ela tem dificuldade de aceitar que ela tem realmente um problema, ela tem uma sensação de que ela tem um controle, que ela vai parar a qualquer momento. Então, essa dificuldade de pedir ajuda, porque eu não interpreto aquilo como um problema.
problema. Eu interpreto que eu estou sobre o controle das coisas, enquanto, na verdade, o domínio já não existe mais. A sensação que o sujeito que joga tem é a mesma sensação, é o mesmo efeito de quem tem vício em uma substância química, por exemplo, o álcool e as drogas. É o chegar mesmo nesse efeito. ponto de pegar o brinquedo das crianças, isso prova exatamente Sim, a sua fala, né? É um vício, né? É uma compulsão. O sujeito está completamente dominado e ele precisa de reviver constantemente aquela sensação de euforia. É muito comum que haja, depois da perda no jogo, muita frustração. O humor dessa pessoa, as emoções ficam completamente comprometidas, porque ele fica nervoso, ele fica frustrado, é muita angústia, muita ansiedade, tem uma tendência a deprimir, tem a tendência ao suicídio para escapar, né? Porque é muito constrangimento, vergonha, muita perda da família, perda do trabalho. Perde o controle. Perde total o controle. Vou ler aqui alguns comentários que começaram a chegar pra gente nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp. Você pode, inclusive, mandar o seu comentário também, a sua opinião. A Patrícia Nascimento, beijo, Pati. Ela diz o seguinte: isso é uma tragédia em família. Eu vivi muito tempo com o meu ex-marido, ele já chegou a me colocar na aposta. Olha isso, que absurdo. Além de colocar lá na aposta, colocou celular, dinheiro de compra de supermercado. É muito triste. Tem um comentário também aqui, de LPS Cartes, diz: boa tarde, Roberta. Eu sou totalmente contra essa liberação desses jogos, e porque esses jogos são programados justamente, no caso aí desses eletrônicos, justamente para o jogador perder, continuar a jogar, se viciar. Primeiro ele começa ganhando, né? Essa é a verdade. E apostar tudo que tem em casa, né? Na família, o carro, tudo que o jogador tiver. E, doutor Rivelino, a gente se pergunta, mesmo hoje sendo proibido aqui no país, como que existem esses jogos? Não dá para chegar até a fonte principal? Direto, por exemplo, eu recebo convite aqui nas minhas redes sociais aí para divulgar um joguinho que está badalado. E eu falo assim, gente, existe uma pessoa, não dá para chegar até essa pessoa? Esse joguinho que está badalado é um jogo ilegal. Ele não é operado dentro do Brasil, ele é operado fora do Brasil. Isso gera, inclusive, uma dificuldade para o Estado acessar essa plataforma, não é? E assim, estava ouvindo vocês falarem e se você observar, os cassinos não têm janela. Nem relógio, nem né? Nem relógio, nem janela, é um ambiente meio escuro, justamente para a pessoa ficar naquele mundo, naquele vício. E essas máquinas, sim, são programadas por eles mesmos. Então, ela pode ser programada certamente para que o jogador perca tudo, não é? Você está achando que é 50-50? Não é, né? E, na verdade, é isso que acontece. A triste realidade é essa. As pessoas entram nesse mundo e não conseguem sair mais. Por isso que eu disse e comparei ao uso da droga. A droga está ligada. Esse ambiente, ele, inclusive, é propício para isso, para prostituição, para uso de droga, para cometimento de crime. Veja que situação ruim que as pessoas vivem, né? De disporem das coisas que tem dentro de casa, se assemelha ao uso de droga. Quer dizer, a gente já tem uma realidade muito dura e triste no nosso país, não é? Que a gente tem a terceira população do mundo em número de presos, que é extremamente lastimável, e agora a gente está na possibilidade de criar mais um problema. Isso é um câncer para a sociedade, quer dizer, a gente já tem a droga que está matando as pessoas, que está criando problema familiar de toda ordem, e agora a gente está criando um outro problema, né? Quer dizer, é um passo para trás. E a explicação para isso tudo, assim, a meu ver, e essa é a minha opinião, é assim: o governo precisa fazer caixa. Ele está limitado de caixa. E ele está dando esse passo para poder fazer caixa às custas do sofrimento da sociedade. E depois porque vai trazer sofrimento, de novo, porque né? A gente vai precisar contratar gente para fiscalizar. Como que a gente vai fiscalizar? A gente tem mais de 5.500 municípios no nosso país, a gente tem mais de 26 estados, quer dizer, é um país continental muito grande. Se não dá para fiscalizar quando proibido, quem dirá depois que liberado? A gente não consegue fiscalizar droga, a gente não consegue fiscalizar a arma, então é um desserviço um projeto de lei dessa natureza. Olha só, já eu vou ler todos os comentários que estão chegando aqui nas nossas redes sociais. Gente, tem cada depoimento de cada prejuízo que as famílias viveram por conta de uma filha, por conta de um pai envolvido aí nesse vício de drogas. Esse assunto de hoje é muito importante. Você é a favor ou não da liberação dos jogos de azar
liberar bingo, cassinos, caça-níquel aqui no nosso país. A gente está defendendo aqui hoje, a gente está trazendo esse debate, cada um tem a sua opinião e eu acredito que está todo mundo seguindo a mesma linha, né? Mas agora eu vou abrir espaço para a gente ler alguns outros comentários que chegaram aqui nas nossas redes sociais. Tem uma mãe que diz: boa tarde, a minha filha perde noite de sono para jogar o tigrinho e perde muito. Eu estou preocupado, viu? Vou buscar ajuda com o psicólogo, estou torcendo para esses jogos não serem liberados. Na verdade, acho até que é um pai que participa com a gente. Tem uma outra pessoa que diz: boa tarde, eu tenho um amigo que é viciado em jogo. Esse jogo de azar, ele perdeu tudo. Tem gente aqui que concorda, tem gente que fala: Roberto, eu concordo e discordo, isso não me influencia em nada. Jamais precisei deixar de pagar minhas contas e honrar meus compromissos. Ganho assim como também perco, mas não deixo isso me atingir. Loteria Federal é um jogo de azar, não é proibida. Não deixo isso me controlar, pois eu sou mais forte. Doutor, aí as pessoas se perguntam, né? Ah, mas pode loteria, né? Qual é a diferença? A diferença é que o Brasil não tem explicação. Quer dizer, no Brasil tem uma lei federal que fala que o jogo de azar é proibido. Tá? E o próprio governo federal explora o jogo de azar, porque a loteria é um jogo de azar. Tá? Então, quer dizer, o Estado, ele pune as pessoas e, ao mesmo tempo, ele executa a possibilidade dele mesmo cometer um crime, porque ele é o beneficiário. Quer dizer, a loteria é um jogo de azar, porque o resultado não depende do jogador e ele permite que a loteria seja realizada. Então, quer dizer, a loteria é uma exceção que o governo federal faz para que ele possa explorar. Então, quer dizer, ele pune, é bem controverso isso, quer dizer, ele pune as pessoas e, ao mesmo tempo, ele realiza um jogo de azar que gera prejuízo para as pessoas e enriquece o governo federal. Tá? Então, quer dizer, a liberação do jogo, assim, se a gente fizer, como eu disse, um plebiscito para ouvir as pessoas, certamente a maioria da população brasileira vai ser contra, porque isso é muito claro, está muito claro para as pessoas que vai trazer sofrimento para as pessoas. Então, quer dizer, a gente tem uma lei que está em vigor, que pune as pessoas, e você pergunta também assim, mas por que, por exemplo, o jogo do bicho, eu chego nos lugares e sei que ali tem jogo do bicho? Porque o Estado faz uma espécie de vista grossa, porque todo mundo sabe onde tem o jogo do bicho é proibido, e mesmo assim ele é realizado, né? Todo mundo sabe aonde tem jogo do bicho, todo mundo sabe que existe o jogo do bicho, mas existe uma certa permissividade do próprio Estado. Então, quer dizer... quisesse acabar, acabava, né? Acabava. Então, quer dizer, a gente está caminhando, eu não acredito que vá ser aprovado. Isso me remete, eu vou tomar só um segundinho rápido, às nossas escolhas quando nós vamos votar. Esse é um momento importante. Esse é o momento da gente cobrar dos nossos senadores, porque essa votação vai para o Senado, como eu disse. Nós temos 3 senadores no Estado do Espírito Santo. É importante que esses senadores votem em favor da família, que votem não a esse projeto de lei. Essa é a hora da população se manifestar, sabe? Às vezes eu falo aqui das escolhas que a gente tem quando a gente vai escolher os deputados, os senadores, os prefeitos, os governadores, é justamente para esse momento, porque é nesse momento que ele, representando a cada um de nós, vai tomar a decisão dele. Então, que a decisão dele reflita a nossa opinião, a opinião do capixaba. O capixaba é a favor ou o capixaba é contra a aprovação desse projeto de lei. Então, nós vamos ter 3 senadores que, representando o Estado do Espírito Santo, vão votar. E que eles votem não. Eu bato bem nessa tecla aqui que a gente precisa escolher bem quem vai nos representar. Olha só, aqui no nosso Facebook chegaram mais comentários. Tem a pessoa que diz: boa tarde, Alberto, eu acho que quem joga quem quer. Deve liberar sim. Vício é vício. A pessoa tem que saber o seu limite. Já outra pessoa diz: eu sou totalmente contra. O nome já diz. Jogo de azar. Pelo amor de Deus, em que mundo estamos? Os próprios governantes apoiando uma lei dessa, onde vamos parar. Tem uma outra pessoa que diz: olha, Roberto, eu sou a favor da liberação dos jogos, sim. As loterias são permitidas e também é jogo de azar, né? Igual quem joga jogo do bicho. Qualquer boteco tem jogo do bicho, a pessoa está aqui falando. O seu marido, trazendo aqui esse comentário que diz que a pessoa que tem que saber o seu limite. Seu marido, no início, sabia o limite dele? Não, ele não sabia. Ele achava que era só uma brincadeira, começou com uma brincadeira, uma diversão, e aí foi se aprofundando. Né? E quando foi ver, ele até, digo que ele perdeu o emprego, porque ficava jogando até alta madrugada, e quando chegava no outro dia, não tinha condição de acordar cedo para ir trabalhar.
Isso prejudicou também o casamento da senhora? Prejudicou. De que forma, por exemplo? Prejudicou porque eu não tinha confiança mais nele. Né? Eu não trabalhava, porque tinha 2 crianças pequenas em casa, e aí eu não tinha mais confiança nele, porque, para mim, ele podia assumir qualquer coisa de dentro de casa, para ele pagar a dívida de jogo. Tem mais comentários aqui de pessoas que também viveram um drama muito parecido com a senhora. Tem uma pessoa que diz, muito triste essa liberação. Meu pai, gente, era alcoólatra, viciado em jogos. No dia do pagamento, ele não chegava em casa. Só ia para casa quando o dinheiro acabava. E passamos muitas necessidades, até que o patrão dele resolveu dividir o dinheiro dele com a minha mãe. Mesmo assim, é muito difícil. Tem outro comentário de uma pessoa que diz, deveria ser proibido, pois já vi pessoas viciadas como o meu ex perder tudo. Não consegue se controlar. É muito triste. Elza, pensando nas pessoas que falam assim, gente, libera, cada um tem que saber o seu limite. Pensando nisso, dá para depois que a pessoa entra nessa, conseguir saber que ela já está passando ali, que ela já está perto do limite dela? Sim, essas pessoas, elas precisam buscar ajuda e elas podem sim ressignificar a vida e vencer esse vício. Mas quando ela está ali na hora, ela consegue dosar isso? Olha, dificilmente. Por quê? Quando a gente vai para terapia com um sujeito que está passando por esse processo de vício e compulsão, a gente vai buscar a causa. A causa tem fonte emocional, geralmente começa lá atrás, na infância, daquilo que faltou. E ele tenta fazer uma compensação, exagerando em outras áreas da vida. Então, a gente precisa entender a causa para esse sujeito conseguir desenvolver estratégias de enfrentamento para poder romper com esse vício. Sozinho é difícil. Essa pessoa, ela precisa de múltiplas ajudas. Ajuda terapêutica, ajuda da família, ajuda do Estado, da sociedade, da religião, medicamentosa para conseguir controlar a compulsão. Então, assim, sozinho, escapar disso, vencer isso, é muito difícil, né? A família sofre muito, o sujeito também, ele já vai para esse lugar porque ele está em sofrimento, ninguém se vicia do nada, tem sempre uma razão. Só para a gente finalizar, olha que ponto, viu, esse vício pode chegar. Estou lendo 3 exemplos aqui. Uma mãe que disse que o filho abandonou a faculdade para jogar e nesse momento está em Las Vegas jogando no cassino. Tem uma outra pessoa que disse que está passando por tudo isso, sujou o nome, fez empréstimo e vai ficar pagando essa dívida por 7 anos, não quer mais saber disso para a vida. A pessoa vem aqui abrir esse detalhe aqui. Tem uma outra pessoa que diz que o marido jogou tudo que tinha dentro de casa, até as panelas. É muito triste pensar que uma família inteira, o brinquedo das crianças, a panela da mulher, a mãe que sonha com a faculdade do filho, que investe e que as pessoas abandonam tudo por conta de um vício. Acho que vale essa reflexão. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Obrigada pela aula, doutor Rivelino. Obrigada também, Elza, pela sua grande contribuição. E a senhora, com toda sinceridade, abriu o coração pra gente, viu, dona Cláudia? Obrigada também. Seja sempre bem-vinda.